Termina aqui, pronuncio a minha sentença. Eu condeno o cristianismo e lanço contra a igreja cristã a mais terrível acusação que jamais acusador algum pronunciou. Para mim, ela é a maior corrupção imaginável. Essa frase é uma das que encerram o livro O Anticristo, de Friedrich Nietzsche. E é sobre esse livro que nós vamos falar hoje. Primeiro, uma questão rápida sobre tradução. Eu já falei sobre isso no outro livro do Nietzsche, o Et Homo. Eu estou usando a tradução da Martin Claret, e muitos não gostam da Martin Claret porque ela não faz tradução do original, nunca fez, nunca foi a proposta deles. Eles compraram algumas traduções e tudo mais, enfim. Não vou entrar nos meandros, que eu também não sei de fato os meandros dessa história. Mas se você compara com outras traduções, não é tão boa assim. Contudo, porém, no entanto, acho que se você não pretende se especializar em determinado pensador, filósofo, enfim, você não tem que se preocupar tanto com isso. A proposta da Martin Claret era divulgar as obras. Então, se você está tendo um primeiro contato com Nietzsche, não vai ter tanto, não vai perder tanto assim. Claro que um detalhe ou outro, num erro de tradução, pode fazer uma diferença, mas acho que para um primeiro contato não tem problema nenhum, tá? Vamos lá, novamente falar sobre o filósofo atormentado pelo niilismo. Por que eu digo isso? Porque toda a filosofia de Nietzsche, ela se baseou digamos assim, nesse veneno que foi jogado no século XIX e que, de certa forma, está na nossa sociedade e no pensamento ocidental até hoje, que é o niilismo. Nietzsche foi muito influenciado por Schopenhauer. Schopenhauer era um pessimista. Rapidamente, um resumo rápido do que é o pensamento de Schopenhauer. Schopenhauer, no livro principal dele, O Mundo como Vontade e Representação, ele tenta responder à questão kantiana sobre a coisa em si, o que seria a coisa em si. Toda a filosofia kantiana tem um grande esforço em explicar essa questão, que nós não conseguimos, no fim das contas, ver as coisas em si, mas apenas a sua aparência fenomênica, né? E Schopenhauer diz que, na realidade, a coisa em si, que seria o núcleo da realidade, é uma vontade cega, uma vontade que não tem propósito, e nós somos escravos dessa vontade. Nós somos arrastados por essa vontade, e, e quem descobre isso, quem percebe isso, não tem outra reação senão uma profunda tristeza. O mundo não tem nenhum sentido. Não é que nem aí o Schopenhauer se afasta completamente do Hegel, que também tenta responder essa questão kantiana, mas ele vai para o outro lado, para uma teleologia da história, né, para um sentido da história. O Schopenhauer fala, não, a história não tem nenhum sentido. As coisas acontecem meio que aleatoriamente, não tem um sentido da história. E, enfim, o Schopenhauer tenta resolver essa esse envenenamento da própria vida, dizendo que o único jeito de se viver é meio de uma maneira um pouco mais quieta, solitária, tentando de certa forma não se entregar tanto às vontades e às paixões que inevitavelmente geram sofrimento. Nietzsche foi profundamente influenciado por isso. A sua vontade de potência
nada mais é do que essa visão schopenhaueriana de um mundo cheio, um mundo que é dominado por um cavalo louco chamado vontade. Mas para o Nietzsche tem uma outra solução para isso. Ele diz que essa vontade de potência, na verdade, não é ruim, não é o fim do mundo. Na verdade, ela é boa. Ela é boa porque ela nos traz uma liberdade. O niilismo, observar o niilismo das coisas, o niilismo do mundo sem propósito, sem uma finalidade. Nós estamos jogados aqui por conta de uma evolução cega. E, enfim, nós fomos selecionados dentre milhões de possibilidades de cruzamentos de óvulos e espermatozoides e nós estamos aqui, jogados no mundo, como diria Heidegger. E para o Nietzsche isso é maravilhoso. Aceitar a vacuidade da existência, a cegueira dessa vontade e trabalhar com isso. E aí é que vem a questão da superação de todos os valores, que com isso você supera todos os valores, porque você vê que todos os valores na verdade não fazem sentido nenhum, são construções sociais que vêm com o tempo, meio aleatórias, mas enfim, são apenas construções e você estaria livre para, digamos assim, criar seus próprios valores ou coisa do tipo. É daí que vem a noção de super-homem, a noção de um ser forte, um ser que supera tudo isso, supera a tristeza encarnada na visão schopenhaueriana, essa tristeza de ver o mundo sem propósito e que cria os seus valores através das suas vontades. E para o Nietzsche, toda visão que tenta criar uma teleologia, seja da história, seja do que for, política, religião, enfim, noção de patriotismo, essa foi um dos motivos que ele se afastou do Richard Wagner, porque a ópera do Richard Wagner, o Anel dos Nibelungos, que ele reconta a história clássica germânica, né, o Anel dos Nibelungos, é um afã patriótico porque na época o contexto histórico é que a Alemanha estava se reunificando e ele tem um afã patriótico, fala, não, vamos criar um mito fundador da raça germânica, ou seja lá o que for, né, através do Siegfried, enfim. E Nietzsche detestou isso, porque isso ia completamente contra aquilo que ele via o mundo. E ele acreditava que o Richard Wagner também via daquela forma. Então, é daí, e esse todo é o contexto filosófico do Nietzsche, para ele escrever O Anticristo. O Anticristo nada mais é do que uma crítica radical a essa forma de dar um sentido ao mundo, que é o cristianismo. O cristianismo organizado nas suas mais diferentes versões. E por que Nietzsche acredita que esse é talvez o pior dos caminhos? De todas as teleologias, essa seria a pior possível. Porque para ele o cristianismo ele engrandece aquilo que há de mais fraco no homem. Ele não engrandece a força, mas sim a fraqueza. E é através da fraqueza do homem que o cristianismo se alimenta. Da noção de que certos instintos, principalmente instintos sexuais ou instintos de agressividade, devem ser contidos. O cristianismo, na verdade, desde o judaísmo, nós temos uma restrição muito estrita em questão sexual, em questão de agressão ao outro. No judaísmo nem tanto, né? Que o judaísmo, dependendo da transgressão das pessoas, as pessoas poderiam ser mortas, apedrejadas, ou enfim, sentenciadas à morte. Essa questão da agressão no judaísmo não está tão estabelecida, mas a questão de você não poder invejar o outro, isso seria
um enfraquecimento do espírito humano, do espírito natural humano. Porque é natural, segundo Nietzsche, nós temos uma natureza meio selvagem, e como Nietzsche pega isso do Schopenhauer, que é a vontade que é o motor da natureza, essa vontade meio cega, deve ser abraçada. E principalmente a questão do eros, não somente a satisfação sexual em si, mas digamos assim, uma completude do eros, de todo, vamos dizer assim, de toda a vida erótica das pessoas. Então, Nietzsche acredita que isso deixa uma marca muito negativa nas pessoas, enfraquece as pessoas. E é através disso que o cristianismo se alimenta. Esse é o começo, toda a primeira, o começo, o que poderíamos chamar de primeira parte do livro, né? Esse livro é escrito como todos os outros do Nietzsche em aforismos. Eu já expliquei isso no outro vídeo, né? Sobre o Nietzsche, sobre o Et Homo. Mas o Nietzsche tinha sífilis, e uma sífilis bem avançada, o que dava a ele doses diárias de dores de cabeça intensas. Então ele escrevia por aforismo, não por gostar disso, mas porque essa era a única forma dele trabalhar. Ele só conseguia escrever textos muito rápidos, muito curtos, e depois ele ia juntando. Esse, na verdade, o Anticristo, foi publicado depois que ele, enfim, perdeu toda a sanidade, e a irmã dele cuidou dele durante 10 anos. Então foi publicado nessa época, quando ele já estava doente, já não tinha mais consciência plena das coisas. Mas é que ele tinha muitos textos, né? Muitos textos soltos, e juntou-se esses textos organizados sobre o mesmo tema, né? Que é a crítica ao cristianismo. E então nesse começo, nesse primeiro bloco, essa noção do cristianismo como sendo uma religião que enfraquece as pessoas, que afasta as pessoas da verdadeira natureza humana. Tanto tem uma parte de um dos aforismos, de um dos primeiros aforismos, que talvez seja muito característico disso. Vou ler rapidamente. O que é bom? Tudo aquilo que desperta no homem o sentimento de poder, a vontade de poder, o próprio poder. O que é mal? Tudo que nasce da fraqueza. O que é felicidade? A sensação de que o poder cresce, de que uma resistência foi vencida. Nenhum contentamento, mas mais poder. Não a paz acima de tudo, mas a guerra. Não a virtude, mas o valor, no sentido de renascimento, virtude desprovida de moralismo. Quanto aos fracos, aos incapazes, esses que pereçam, primeiro princípio da nossa caridade. E há mesmo que os ajudar a desaparecer. O que é mais nocivo do que todos os vícios? A compaixão, que suporta a ação em benefício de todos os fracos, de todos os incapazes. O cristianismo. Esse aforismo, na verdade, ele foi usado pelos nazistas. Totalmente, obviamente, tirado do contexto maior do pensamento de Nietzsche, mas a gente percebe que, por ele não desenvolver mais essa ideia de que, como assim, os fracos devem perecer, porque os nazistas levaram isso ao pé da letra e começaram a matar as pessoas incapazes, os deficientes, as pessoas, enfim, que estavam doentes. Mas, enfim, tirando esse tipo de interpretação extrapolada, a gente vê como o Nietzsche tem essa questão do poder, e como ele acredita que o cristianismo é praticamente 180 graus dessa visão, é completamente contrária a essa visão do poder, e, e como a compaixão pelo mais fraco, a compaixão pelo necessitado, que é a marca do cristianismo, é atacada pelo Nietzsche. O Nietzsche tem umas breves discussões com alguns filósofos, ele fala muito brevemente de Kant,
E como Schopenhauer, né, ele como digamos assim, um discípulo de Schopenhauer, isso não é bem certo, mas vamos usar esse termo, ele ataca o Kant, diz que a ideia kantiana, ela, em certo sentido, é uma ideia que já cheira a cristianismo, por assim dizer, mas ele passa muito rapidamente por isso, então, como isso é só uma exposição breve do livro, então acho que não vale a pena entrar profundamente nessa questão. Interessante que o foco do Nietzsche é no cristianismo. Toda a artilharia do Nietzsche vai em direção ao cristianismo. Ele não é avesso a todas as religiões. Tanto é que ele tem uma certa admiração pelo budismo. Uma admiração mais pela a questão do budismo aceitar, digamos assim, vamos dizer assim, isso é budismo, não budismo light, mas budismo popular. O que fala o budismo? Que essa vida há muitas vontades e desejos. Nós somos isso, o ser humano é isso nessa vida. E a grande questão é controlar esses desejos. Se controla esses desejos através de práticas e, enfim, através de controlar os pensamentos e tudo mais. Né? Isso é um budismo bem popular, né? E a gente percebe que o Nietzsche vai nessa linha, porque ele não vai profundamente no que é o budismo e tudo mais, né? Ele vai nessa linha e diz que o budismo aceita a vida como ela é. A vida sem um sentido, sem um propósito maior, por assim dizer, o que não é muito certo, né? Porque a grande questão do budismo é atingir uma espécie de iluminação e atingir um outro nível numa próxima reencarnação, atingir a iluminação nessa vida, né? Essa é o grande objetivo de quem segue o budismo. Mas o Nietzsche acredita que o budismo é uma religião muito mais higiênica e muito mais realista do que o cristianismo. Eu não sei se ele esperaria que o budismo se tornasse uma espécie de religião até mesmo popular ou, enfim, descolada, vamos dizer assim, nos círculos mais altos da sociedade, né? Existe um tipo de budismo light, como diz o Luiz Felipe Pondé, nas classes altas, né? Que é, é só um budismo para, digamos assim, preencher a mala vazia que após a pessoa abandonar o cristianismo, né? O cristianismo da infância, ela adere a um tipo de budismo light, um negócio que ela faz de vez em quando, vai numa palestra de vez em quando, faz uma meditação mequetrefe é, uma vez por semana, enfim, essas coisas. Mas o Nietzsche ele é bem simpático ao budismo, né? Eu não sei o quanto ele estudou de budismo, não parece ser muito. Ele tem essa visão meio distante de um ocidental, mas o foco dele é simplesmente comparar o budismo, que ele conhece, pelo menos no livro, não conhece tanto, conhece tanto, parece tanto quanto eu, e, e mostrar como o cristianismo vai por um caminho completamente quase que oposto ao budismo, de não aceitar essa vida como ela é, tentar regrar as nossas vontades e desejos, enfim. Também, em termos de comparação, ele fala sobre o judaísmo, fala corretamente que o cristianismo é um tipo de heresia judaica e que, se compararmos o cristianismo e o judaísmo, também a gente vai perceber uma queda, porque o judaísmo também era muito mais realista, por assim dizer, né? O judaísmo aceitava certos tipos de comportamentos que, segundo Nietzsche, eram saudáveis, certos tipos de violência e agressividade. O povo judeu, se você ler a Bíblia, foi um povo muito aguerrido e guerreiro e aceitava essa condição de que a vida é dura e eu devo lutar e matar para conseguir terra, para vencer batalhas, enfim.
isso Nietzsche admira no povo judeu. Mas a questão digamos assim, do cristianismo paz e amor é algo que enoja Nietzsche. É algo que para ele é antinatural, é algo que é, não somente ressente a alma, mas é algo que acaba destruindo as pessoas, destruindo a força que existe em cada um. A queda do mundo, segundo Nietzsche, porque todo mundo está infestado de cristianismo, né? A religião cristã, desde o primeiro século, ela veio se tornando hegemônica e não existe religião fora da cultura, as coisas se entrelaçam. Então, de certa forma, toda a cultura ocidental foi moldada pelo cristianismo. E tudo começa com um judeu. Com Jesus? Não, com Paulo. Nietzsche acredita que toda a história do cristianismo organizado começa com Paulo, que para ele foi um sujeito detestável, porque para ele Paulo sistematiza todo o cristianismo e para ele para Nietzsche, né? Paulo tem uma interpretação da vida de Jesus, um tipo de interpretação. E essa interpretação está completamente equivocada. O pior do cristianismo para o Nietzsche não é nem a questão da, da repressão sexual, repressão da violência, repressão de certos comportamentos, ou alguns tipos de restrições alimentares, em alguns casos, né, em algumas vertentes. Mas é essa questão teleológica, por assim dizer. Porque o destino dessa vida, ou o sentido dessa vida, estaria na próxima. E isso, para o Nietzsche, começa com Paulo. Paulo sistematiza tudo isso. E por isso que, para ele, toda a desgraça começa com Paulo. E porque, como eu disse no começo, Nietzsche é completamente ateleológico, ele não acredita numa teleologia. E aí dá às pessoas esse tipo de crença num além-mundo, dá às pessoas uma falsa esperança, um falso sentimento. E aí que a pessoa acaba se descolando dessa vida, acaba não se importando com essa vida. Ou se importa unicamente em seguir os preceitos para poder chegar na outra vida, ser digno de estar na outra vida. E esse descolamento se faz através da recusa de impulsos naturais, a recusa dessa vontade louca e cega que é a própria natureza, a natureza humana, a natureza das coisas, enfim. Por isso que Nietzsche acredita que todo o cristianismo, que foi sistematizado, segundo ele, por Paulo, uma interpretação da vida de Jesus, uma interpretação de que Jesus voltaria e resgataria as pessoas. Ele é até irônico, cita uma passagem da Bíblia em que Jesus diz que alguns daqueles não conheceriam a morte até que ele voltasse. Aí ele diz, bom, todas essas pessoas já morreram, e onde está Jesus? E no meio disso, dessas comparações religiosas, enfim, às vezes algumas citações de alguns filósofos, ele tem a rusga com Kant, né? Tem um aforismo, o aforismo 48, que eu acho que talvez seja o aforismo mais interessante. Nietzsche escreve muito bem, até mesmo nessa tradução da Martin Claret, é algo espetacular. Eu acho Nietzsche um dos maiores escritores de todos os tempos. Eu queria saber alemão, poder ler no original, que deve ser algo fantástico. Se a tradução é boa, se a tradução você lê e não quer parar, é algo que quase te hipnotiza.
Muitos se falam também do Louis Lavelle, que é um escritor francês que escreve muito bem. Mas enfim, no aforismo 48, Nietzsche faz uma analogia que diz que o cristianismo, mas aí era antes judaísmo, né? Começa a noção do Elohim, do Deus judaico, que também é o Deus cristão, já começa com uma, digamos assim, uma recusa à ciência. Por quê? Porque Deus, ele vai usando metáforas e analogias. Deus estava entediado e cria o mundo. Depois, não satisfeito, primeiro ele cria os anjos, não satisfeito, ele cria o mundo, ainda não satisfeito, ele cria o homem. E gostando dessa brincadeira, ele criou a mulher. E a partir disso, ele dá a vontade ao homem, e à mulher, dá os desejos a eles, mas os proíbe. Os proíbe do quê? De adquirirem a ciência, de adquirirem o conhecimento do bem e do mal. E é a partir da mulher que nasce a ciência. A mulher aceita a proposta da serpente, tanto é que todas as ciências têm o símbolo delas tem uma serpente, que é justamente essa ideia do conhecimento roubado dos deuses, por assim dizer. Adão e Eva viviam numa espécie de ingenuidade, não conheciam muitas coisas. Não conheciam muitas coisas assim, não. Vamos só colocar assim como está no texto bíblico, né? Não conheciam o bem e o mal. Viviam não para além do bem e do mal, antes do bem e do mal. E através da proposta da serpente é roubado esse conhecimento. Por isso que quase todos os símbolos da ciência tem uma serpente, que é para ter essa ideia, né, do conhecimento, um símbolo do conhecimento. E a partir desse conhecimento roubado, o que Deus faz? Deus não permite a ciência do bem e do mal, de termos esse conhecimento. Então a punição é a morte. Então, através dessa analogia, desse tipo de interpretação, Nietzsche fala que Deus, ou a noção de Deus, desde o princípio foi anticientífica, ou contra a ciência, contra o conhecimento, contra o conhecimento do mundo. E é muito interessante que muitas religiões têm essa noção de uma espécie de conhecimento retirado dos deuses, por assim dizer. E essa afronta de retirar o conhecimento dos deuses sempre é punida da maneira mais brutal. E isso é muito interessante. Obviamente, como Nietzsche conhecia muito grego clássico, né? Ele era, na juventude, professor de filologia, e filologia clássica, né? Do grego clássico, ele tem muito essa noção dos mitos gregos, né? E ele transporta isso para o cristianismo, né? Por assim dizer, para explicar essa questão da criação. E eu achei muito interessante, uma sacada muito inteligente. Muito interessante mesmo. No final do livro, ele faz uma comparação com a antiguidade clássica, né? Principalmente com Roma, porque foi a partir de Roma que o cristianismo nasce. E para ele, Roma foi o apogeu da civilização, tanto no sentido militar e econômico, quanto no sentido cultural. Para ele, os romanos, muitos deles, principalmente os da classe alta, né, viviam baseando muitas vezes a sua vida através da filosofia estoica.
e para eles era um jeito muito mais nobre e digno de se viver do que a, a filosofia e a vida cristã, por assim dizer. Com o cristianismo que nasce no seio do Império Romano, Nietzsche fala que é, isso destruiu o Império Romano, e por assim destruiu algo que poderia ter sido algo grandioso para a humanidade. Isso é um pouco injusto, né? Porque o Império Romano já estava decadente quando o cristianismo se torna hegemônico, né? Quando Constantino se converte ao cristianismo. Mas, para Nietzsche, de certa forma, com o crescimento do cristianismo desde o século I até o século IV, isso foi destruindo o Império Romano. Eu ainda acho muito injusto, porque o Império Romano viveu vários problemas. Isso é uma falsidade histórica, por assim dizer, ou um exagero histórico, né? Aí depois nós temos esse aforismo final, que eu li uma parte para vocês, que ele simplesmente condena o cristianismo como a pior coisa que já poderia ter acontecido na, na Terra, ou a pior ideia germinada na Terra. A crítica que eu tenho a esse livro é basicamente a mesma crítica que eu fiz ao Christopher Hitchens. Mas o Christopher Hitchens, diferente do Nietzsche, ele amplia tudo isso para todas as religiões. Eu acho muito complicado você culpar uma só entidade, uma só ideia, enfim, uma só causa para todos os problemas do mundo. Os problemas do mundo e as debilidades do mundo não têm uma só causa, um só foco, né? É tudo muito complexo e muito, enfim. Ainda mais Nietzsche, que tinha essa visão schopenhaueriana, eu acho que ele deveria entender, ou, enfim, deveria perceber melhor que o cristianismo é só uma tendência do espírito humano de se apegar, de tentar encontrar um sentido ou uma teleologia, porque nem todos aguentam viver um mundo completamente sem sentido. Como diz Ana, a musa de Bazarov, que é do personagem principal de Pais e Filhos, quando vão apresentar Bazarov, que é um nihilista, ela diz: quem é esse rapaz que tem o luxo de não crer em nada? São poucos que têm esse luxo de não crer em nada. Mesmo aqueles que se dizem nihilistas, muitas vezes se acabam se apegando, principalmente à ciência, para contrapor o cristianismo. Muitos nihilistas são nietzschianos. E uma outra crítica que a gente pode fazer, mas é num contexto mais geral, né? Nietzsche muitas vezes parece muito Bazarov, ou uma espécie de adolescente que não vê sentido em nada, mas quer se firmar com grande força e poder. E acha que todo mundo é basicamente isso. Uma autoafirmação e uma afirmação dos próprios valores. Essa questão meio heróica de viver a partir dos próprios valores, e isso é quase impossível. Porque é, é muito difícil a gente, digamos assim, tirar toda a nossa pele, todas nossas cargas de influência que nos levaram até aqui. Então, enfim, todos os valores que estão junto com a gente, se despir totalmente disso. É muito difícil, muito difícil. E mesmo que a gente consiga, existem muitas outras questões. Existem valores socialmente aceitos, existem leis que se baseiam muitas vezes em valores, e às vezes os valores que você está criando para você vão contra essas leis. O que você vai fazer? Você vai infringir a lei e aguentar as consequências heroicamente?
Por isso que muitas vezes o pensamento nietzschiano parece um pensamento adolescente e muitas vezes influencia muito mais adolescentes ou jovens adultos, né? Depois, quando a pessoa cresce, amadurece um pouco mais, ela percebe que, bom, não é tanto assim. Muitas vezes elas fazem o recuo e voltam para Schopenhauer, na verdade. Mas mesmo assim, esse livro, Anticristo, se tornou uma espécie de manual de como criticar o cristianismo. É, se você lê os ateus que criticam abertamente o cristianismo hoje, enfim, nas últimas décadas, a gente vai perceber que tem mais ou menos esse mesmo padrão. Enfim, as críticas não mudaram tanto, né? E esse é o primeiro grande livro crítico ao cristianismo. E isso é algo, é algo muito relevante. É um livro interessante, eu acho que todos deveriam ler, um livro bem curto. é, E como eu disse, muitas pessoas não vão concordar com Nietzsche, mas eu acredito que a gente não deve ler as coisas simplesmente as coisas que a gente concorda. Senão a gente tem uma visão muito limitada do mundo. A gente nunca vai sair do nosso próprio círculo ou da nossa própria idiotice, né? A gente tem que ampliar nossa visão. E a gente amplia a nossa visão lendo algo completamente contrário do que a gente acredita ou enfim a gente segue. Enfim, por hoje é só. Essa é a dica de livro, a resenha e espero a próxima vez trazer o Zaratustra do Nietzsche, que é muito interessante. Até a próxima.